O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. Bom, agora nós temos a novidade do QR Code aqui no cantinho. Ao apontar o seu celular para a tela, você será encaminhado direto para a página do YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá você pode assistir todos os nossos vídeos sempre que quiser. Não é legal? Vamos lá então agora para a nossa aula? Bom, nossa matéria, língua portuguesa. E o conteúdo é relatos pessoais. Nós vamos hoje então continuar a nossa sequência didática do livro Aprender Sempre, volume 2. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior? Então, nós vimos o que é um relato, né? Que é aquele gênero textual que traz experiências, que traz as memórias de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Também vimos semelhanças e diferenças entre relato e notícia, que a notícia é quando alguém de fora conta os fatos e relato é quando eu falo de uma experiência que eu vivi. Tá certo? Então agora nós vamos para a nossa aula 2. Entendendo melhor os relatos. Bom, nessa aula o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura de mais 2 relatos dessas jovens lá de Moçambique. Então, nós vamos dar continuidade à leitura de relatos que são referentes à notícia sobre o ciclone. Vamos ler? Eu estava em Nacala Porto assistindo ao telejornal quando soube do ciclone. Também vi comentários no Facebook e no WhatsApp. As pessoas que presenciaram a passagem do ciclone estão em uma situação terrível, sem casa, roupa, comida, eletricidade e dinheiro. Houve destruição de estradas, escolas, hospitais. Ajudamos doando alimento, água, roupa, etc. Espero que Beira se desenvolva mais. Quem deu esse relato foi Muagera A, 17 anos, aluna da escola secundária de Nacala Porto, no estado de Nampula, em Moçambique. Vamos para a leitura do próximo relato. Moro em Maputo e fiquei sabendo do ciclone pelas notícias. Apesar de não conhecer ninguém nas áreas atingidas, fiquei muito triste. Eu me senti muito mal. Existem pessoas que ficaram sem nada, sem ter onde dormir. O governo precisa criar mecanismos para se prevenir de tragédias como essa. Quem colocou esse relato foi o João M, de 20 anos. Bom, então nós vimos mais 2 relatos sobre o ciclone. Aqui a gente vê que eles colocam uma outra visão sobre eles, que eles estavam em outro lugar, que eles não foram atingidos também, né? Que não conhecem também, né? O caso do João, não conhece ninguém que mora onde foi atingido, mas que eles estão vendo o que está acontecendo e que eles, né, se sentiram mal por tudo que estava acontecendo. Tá certo? Agora, nós vamos para a atividade 2, que também é outra leitura, tá? Essa atividade 2, ela vai explicar melhor para a gente o que é o relato, né? Sobre tudo isso que a gente já vem conversando. Vamos ler? Chama-se relato de memórias ao gênero de literatura em que o narrador conta fatos da sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela e o conto. Porém, essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo baseadas em fatos.
Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim narrar as suas lembranças. Bom, aqui nessa definição ele traz vários gêneros textuais. Quando ele fala que é um modo narrativo que é parecido com a novela e o conto, ele depois explica que o relato ele é diferente. Por quê? Porque ele é baseado em histórias verídicas, ou seja, verdadeiras. Nem sempre uma novela e um conto são baseados em histórias verídicas, mas um relato sempre é baseado numa história que realmente aconteceu, tá? E ele também fala da biografia, O relato, ele não vem para contar a história de vida de alguém. Ele vem para contar para gente lembranças, vem pontuando pedacinhos daquela vida, pedacinhos daquela história, e não para contar tudo o que aconteceu na vida de determinada pessoa. Tá certo, pessoal? Então, agora nós vamos lá para a atividade 3. Bom, agora na atividade 3 é a sua vez de praticar. Após leitura e análise da definição, que foi o que a gente acabou de fazer, reflita. Os relatos de Moagera e João podem ser classificados como um relato de memórias? Sim ou não? Aí você vai ter que escrever aí no espaço que tem no seu livro. Sim ou não? O que faz você afirmar isso? Como assim, professora? Se você disse que os relatos de Moagera e João são um relato de memória, então você vai ter que explicar por quê. O que tem na fala deles que você pensou, é um relato de memória. Então, é porque ele falou isso ou falou aquilo. Se você disser que não é um relato de memória, você também precisa explicar. Por que não é? O que você viu no texto dele que não é um relato de memória? Então você vai escrever. Não, porque ou ele fala isso e não foi o que eu entendi do relato de memória. Tá certo? Depois você mostra para sua professora. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tchau, tchau! Olá, sou a professora Raquel, estou aqui para continuar com vocês a sequência número 1 do livro Aprender Sempre do 4º ano. Lembrando que esse QR Code aqui no cantinho da tela leva vocês direto à página do YouTube da Secretaria. Lá vocês têm acesso a todas as aulas. Vamos combinados de hoje então? Ter em mãos caderno, livro, lápis e borracha. Anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, realizar as atividades e assistir novamente caso não compreenda algum conceito estudado. Vamos lá, partiu estudar então? Lembrando a capinha do livro aí, porque às vezes alguém esquece, e que essa aqui é uma folhinha de anotação que o livro todo traz para você anotando isso que eu falei, tá bom? Vamos lá. Lembrando que essa semana eu estou trazendo para vocês algumas coisas da nossa cidade. Afinal, dia 1º de agosto ela completou 254 anos, Estamos comemorando o aniversário de Piracicaba. E na aula passada eu falei para vocês do nosso time, que é o 15 de Piracicaba. Todo time tem um mascote, O seu time tem mascote? Tem, Todo time tem. E o time do 15 de Piracicaba também. Todo time de futebol também tem um mascote. Você conhece o mascote do 15 de Piracicaba? Este personagem é uma caricatura do caipira, é o Nhoquim, criado por Edson Rontani, e retrata o típico torcedor piracicabano, descendente de italianos. Ao longo da história do time da nossa cidade, o Nhoquim teve várias faces, muitas desconhecidas na grande maioria, até porque são raros os estudos históricos sobre isso, e também porque os principais veículos de comunicação que divulgavam essas caricaturas perderam-se com o tempo ou estão disponíveis em locais de acesso restrito,
como museus, bibliotecas ou centros de estudo. O certo é que o Inhoquim ainda representa a alma simples do piracicabano com muito orgulho. Então, ao longo do tempo, ele foi criado pelo artista Edson Roldán, mas ao longo do tempo, vários artistas desenharam o Inhoquim. Então, aqui estão as imagens de alguns dos Inhoquins, né? Cada um desses foi criado por um artista diferente, tá vendo só? E em 2018 ele completou 70 anos, então fizeram o Inhoquim mais velhinho aqui já, né? Com a marca de 70 aqui, porque em 2018 ele completou 70 anos, esse personagem. Agora, como ele retrata, né, o caipira piracicabano, ele fala de um jeitinho mais engraçado, né? Jeitinho caipira. Vamos ler como que ele fala algumas coisas sobre a pandemia aqui. Na verdade, foi o Marangoni, um artista piracicabano, que fez diversas charges com o Inhoquim como personagem. Vamos lá. Mantenha a longura de 2 metros, né? O que será que ele quis dizer com isso? Mantenha a longura de 2 metros. Então, que é mantenha a distância, né? Mantenha a distância de 2 metros. E aqui todos estão usando máscara, né? Mais uma. Crescimento da curva. O pico é depois do almoço. Então, que curva é essa? A gente fala muito da curva de contaminação de pessoas que estão infectadas com o coronavírus e tudo mais. E aqui, mas olha, aqui ele está falando que curva? A curva da barriga dele, né? Ele está comendo muito, ó. E o pico do crescimento dela é depois do quê? Depois do almoço. Quando ele almoça, a barriga cresce, né? Ele vai descansar na rede lá. Tá com a máscara aqui sempre, tá vendo? Consciente ele. Aí trouxe outro. Saudade de rezar para não tomar gor aos 48 do segundo tempo, né, minha filha? Então, o que significa isso aqui? Saudade. Saudade, né? Saudade de rezar para não tomar gol, para não levar gol, né? Aos 48 minutos do segundo tempo. Quem assiste futebol sabe que no final do jogo a gente fica rezando mesmo para não levar um gol, né? Ele fala, né, minha filha? O que significa? Né, minha filha? Né? Ele fala de um jeitinho caipira. E como usar, né? Como usar a máscara? Não é assim, também não, assim não, filho. Aí ficou bom, né? Então ele coloca aqui, como usar a máscara? Não é assim, também não, assim não, filho. Aí ficou bom, né? É o jeitinho caipira da gente falar. A gente fala muitas vezes assim, né? Mas cuidado para não escrever. Falar pode, mas escrever não. Vamos lá então para a aula de hoje. Aula 3, compreendendo melhor as regras do jogo. Na aula passada, eu trouxe para vocês o joguinho da Batalha Naval. Vocês jogaram? Gostaram do jogo? Então hoje a gente vai aprender o que nessa aula? Nesta aula você vai ler as regras de um jogo brasileiro que ensina histórias indígenas, chamado Runicuim, os caminhos da jiboia e compreender melhor como os verbos são usados nos textos instrucionais. Lá na primeira aula a gente falou um pouquinho dos verbos, né? Eles indicam as ações, aquilo que a gente tem que fazer no texto instrucional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, eu peguei essa imagem aqui do jornalzinho do Joca. Por quê? Aí no livro de vocês não tem essa imagem, mas é para vocês visualizarem que jornalzinho é esse. Esse jornal, como eu já falei, ele tem impresso em papel e também tem na internet. Se você pesquisar lá no Google Jornal do Joca, você consegue entrar na página do jornal e ler muitas coisas. É bem legal esse jornal aqui. Eu já acessei e li bastante coisa lá. Lê a reportagem do Jornal do Joca sobre o novo jogo brasileiro. Eu estou dizendo para a gente ler essa reportagem aqui, vai falar sobre um jogo brasileiro. Jogo brasileiro ensina histórias indígenas. No Dia do Índio, conheça o game Runicuim, os caminhos da jiboia. Para incentivar os brasileiros a conhecer as histórias da etnia indígena Kaxinawá, ou como eles próprios se denominam, Runicuim, Guilherme Menezes de Santos, litoral de São Paulo, criou o game Runicuim, os caminhos da jiboia. Muitas pessoas não conhecem a cultura indígena brasileira
Então, pensamos que o jogo poderia romper com esse isolamento. Explica. Guilherme tem 31 anos e é desenvolvedor de games desde criança. Aos 4, ele já produzia jogos de tabuleiro e aos 13 começou a desenvolver games eletrônicos. Assim, foi natural a ideia de criar um jogo sobre o assunto que começou a interessá-lo quando ele cursava o mestrado em Antropologia Social, que é a ciência que estuda diversas sociedades. Na Universidade de São Paulo, USP. Sou antropólogo e quando li sobre o Runicum, comecei a formar uma imagem na minha cabeça de como seria o mundo deles. Conta, em entrevista ao Joca. Mas, como não conhecia, não podia criar o jogo com o que eu achava que era a realidade deles. Então, passei mais de 4 meses nas aldeias para conhecer aquele universo. O projeto demorou 4 anos para ficar pronto. Além de mostrar essa cultura aos brasileiros que não são indígenas, o jogo é usado para disseminá-la entre as próprias crianças Runicum. Falado em Hatchan-Kuin, a língua desse povo, o game é estudado nas escolas indígenas. O jogo também possui legendas em português, inglês, espanhol e Hatchan-Kuin. Game. Lançado no Brasil em 2016, o game fala sobre 2 irmãos gêmeos indígenas do povo que habita a região do Acre, no sul do Amazonas e no Peru. A história conta que eles nasceram da cobra jiboia ubi, e herdaram seus poderes. Para se tornar pajé, título dado às pessoas encarregadas dos rituais e cerimônias religiosas em povos indígenas, a dupla de irmãos tem que passar por vários desafios. Nessa jornada, os dois vão adquirindo novas habilidades e conhecimentos que vêm de seus ancestrais, pessoas de seu povo que viveram antes deles, dos animais, das plantas e de forças sobrenaturais. Só assim poderão ser considerados curandeiro, Mucaucaia, e mestre dos desenhos, Kenny. O jogo pode ser baixado gratuitamente no site dos desenvolvedores. Bom, vou falar para vocês que eu baixei o jogo no meu computador, ele é super legal e é muito divertido de jogar. Você vai, na verdade, guiando esses 2 irmãos e vai fazendo com que eles cumpram algumas tarefas. Vamos entender melhor. Olha lá. Agora, leia as regras do jogo Runicum, os caminhos da jiboia e pinte os verbos no imperativo. Então, vamos pensar aqui, Vamos ler esse texto e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o jogo. Runicum, os caminhos da jiboia. Número 1. Converse com o pajé para ouvir seus conselhos e seguir pelo melhor caminho. Vença os desafios dos animais perigosos. Esse é o 2. 3. Supere os obstáculos das plantas espinhosas. 4. Colete os totens para aumentar o seu poder. 5. Adquira os conhecimentos e habilidades de seus ancestrais. 6. Para passar de jovem caçador para curandeiro, encontre e enfrente a mulher jiboia. 7. Para evoluir de pequena artesã para uma mestra dos desenhos, conquiste os desafios de cada fase. Então, ele traz aqui o passo a passo do jogo. Confesso que quando eu li isso aqui, eu não entendi muito como jogar, Porque só faz sentido quando eu estou com o jogo na mão. Então, por isso que eu instalei no meu computador, tá? Mas aqui ele fala o quê? Para a gente procurar os verbos no imperativo. Vocês lembram que é o verbo no imperativo lá? Ele está dando uma ordem para a gente fazer. Qual é a primeira ordem? Converse com o pajé para ouvir seus conselhos e siga pelo melhor caminho. Então, a primeira ordem é converse. Qual é a segunda ordem aqui, ó? Vença. Número 3, No número 3, qual é a terceira ordem? Supere os obstáculos. 4. Colete os totens para aumentar seu poder. Então, aqui, colete. É essa a ordem. Número 5, qual é a ordem? Adquira os conhecimentos e habilidades dos seus ancestrais. Número 6, para passar de jovem caçador para curandeiro, qual é a ordem? Encontre, e mais uma ordem, enfrente. Aqui, encontre e enfrente a mulher jiboia. E no número 7,
para evoluir de pequena artesã para uma mestra dos desenhos. Qual é a ordem? Conquiste os desafios de cada fase. Então aqui eu tenho converse, vença, supere, colete, adquira, encontre, enfrente e conquiste. São os verbos no modo imperativo. Né? Está dando aí uma ordem para a gente. E aqui está a imagem do jogo. Eu printei da tela lá do meu computador e coloquei para vocês, né? São dois irmãozinhos gêmeos, uma menininha e um menininho, são os dois índios, né? Eles têm que enfrentar esses perigos aí para eles evoluírem para ser o pajé, né? O pajé e curandeiro aí da tribo deles. É bem legalzinho o jogo. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem digitar lá no Google, pode digitar o nome do jogo mesmo, que é gratuito, não paga nada, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês verem o nome do jogo, ó. Vocês vão digitar assim, ó. Baixar o jogo Runicum, o caminho da jiboia. Aí ele aparece e você instala. Ele é gratuito, não precisa pagar nada. Pela leitura do texto, conseguimos identificar qual é o objetivo final do jogo? Quando a gente lê o texto aqui, né, instrucional, qual o objetivo, né, do jogo? Aqui, nesse texto aqui, eu consigo saber? Na verdade, ele vai dando passo a passo do que a gente tem que fazer, né? Mas, como a gente leu esse texto aqui antes, a gente já leu o objetivo do jogo aqui. Né? A gente não olhou lá, na verdade, no texto instrucional. Ó, para se tornar pajé, né, a dupla tem que passar por vários desafios. Então, eles querem se tornar pajé. Eles têm que passar por desafios para se tornarem pajés aí, né? Eles querem ser o mestre dos desenhos e o curandeiro, que são os pajés da tribo. Mas aqui, nesse texto instrucional, não. Ele está dando passo a passo de como fazer. Né? Mas não está dizendo para onde a gente vai chegar. Tá? Ele dá algumas pistas, mas se a gente não lê aquele texto antes, a gente não consegue descobrir. Né? O que perceberam em relação aos verbos de cada frase? E o que esses verbos indicam? A gente já grifou, eu fui mostrando para vocês lá. Então, esses verbos que a gente conversou, eles são os verbos no modo imperativo, eles estão dando uma ordem, né? Converse, vença. Então, esses estão no verbo imperativo. Existem outros verbos no texto também, né? Eles estão aqui no infinitivo, ó. Ouvir, é outro verbo. Aumentar, passar, evoluir, mas aqui tinha pedido que é o verbo no imperativo, né? Que tá dando a ordem para você. Converse, vença, e não no modo infinitivo, tá? Que termina com ar, ir, né? Então, esses são os outros verbos. Tem outros verbos também no texto. Lembrando que um texto instrucional traz esses dois tipos de verbo, né? No modo imperativo e no modo também infinitivo, né? Traz esses dois tipos de verbos, tá? E eu trouxe para vocês um pouquinho conhecerem essa tribo, né? Porque quando a gente lê aquele texto e lê a regra do jogo, a gente fica curioso para saber que tribo é essa, onde eles vivem, né? O que eles fazem. Então aqui vocês podem verificar, né, uma mulher confeccionando um cesto enquanto as crianças catam piolho uma da outra aí. Né? Isso é um hábito comum, né, nas tribos indígenas. São hábitos comuns, tanto fazer o cesto quanto pegar o piolho aí, né? Os Kaxinawá pertencem à família linguística Pano, que habita a floresta tropical no leste peruano, do pé dos Andes até a fronteira com o Brasil, no estado do Acre e sul do Amazonas, e abarca, respectivamente, a área do Alto Juruá, Ipuros e o Vale do Javari. Então, é lá no norte do Brasil, na fronteira com o Peru, no Acre, na Amazônia, na fronteira com o Peru. E aqui é a habitação dos Kaxinawá, né? Aquele estudioso que elaborou esse jogo, né, que fez esse joguinho, ele passou alguns meses em uma tribo para poder realmente verificar como que era esse dia a dia, né, a vida deles, para poder elaborar esse jogo. E aqui eu trouxe para vocês, né, para a gente fechar a aula, o pensamento, um provérbio. Não ande atrás de mim, talvez eu não saiba liderar.
Não ande na minha frente, talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para podermos caminhar juntos. Então, a gente, quando anda ao lado do outro, a gente, na verdade, consegue evoluir, né? Evoluir, consegue ensinar muito mais e aprender muito mais, né? Não pensando em ser o melhor que os outros, mas não, caminhar juntos sempre mais importante. Todo mundo tem algo para contribuir. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula de hoje e leiam aí direitinho, né? Revisem, voltem naquilo que eu falei um pouquinho no livro para vocês entenderem melhor, tá bom? Depois eu vou dar continuidade nessa sequência aqui para vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula. Olá, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silvia e gostaria de levar vocês a ver o livro Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 1, Fato e Opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. Nós vamos para a aula 2, conhecendo a sequência e explorando os jornais digitais. Aqui embaixo tem um QR Code que você poderá assistir depois da nossa aula também no YouTube, tá bom? Acessa lá. 3 diferentes dispositivos levam o leitor aos textos das publicações de cada dia. Os 2 primeiros via seção edição impressa, que pode ser acessada pelo site da Folha, no canto superior direito, e pelo aplicativo do jornal no canto superior esquerdo da tela. Esses dispositivos são dos jornais online. Os jornais online ou impressão são vendidos em forma de assinatura, então você precisa assinar para ter acesso nesses jornais, tanto de assinatura de papel, né, o impresso, tanto quanto os jornais online, que são daí você acessa via internet. Nos jornais, os editoriais são organizados por assunto, são cadernos que a gente chama também, e suplementos temáticos. São fascículos de encadernação separada, incluídos no conjunto publicado, e de periodicidade pré-determinada, geralmente semanal. Então, naquela semana sai um fascículo falando, por exemplo, sobre a matéria e tem aquele tema. Na outra semana tem outro tema, outra matéria. Então, assim é que os redatores vão definindo o jornal, né? Ah lá, a carta do leitor é um texto que o leitor envia para o jornal. Então, tem como estar também participando desse jornal, né? Ou a uma revista para relatar algum fato ou para expressar a sua opinião sobre alguma notícia, algum tema atual ou artigo publicado. Então, isso é no jornal impresso. Você tem como enviar esse texto e aí o jornal publica. No jornal digital também pode ser feito isso. Aí você envia por e-mail, você envia por WhatsApp, né? Tem também como estar fazendo isso. Os assinantes do jornal impresso e do plano digital completo podem baixar também o aplicativo do jornal digital. Então, quando você faz assinatura, você consegue baixar o jornal, né? Para poder ler. Com ele, você tem acesso à réplica do impresso. Pode ler em modo offline, dar zoom na tela, você pode aumentar, né, o tamanho da tela, ouvir o conteúdo, compartilhar o link da notícia e muito mais. Então, essas são as vantagens do jornal digital, né? O jornal impresso, o conteúdo jornalístico é reproduzido exclusivamente pelos redatores. Então, são eles que definem, né, no jornal impresso. Os redatores vão lá e, por exemplo, você enviou um texto lá. Eu gostaria muito de fazer um texto, uma matéria, aí um artigo.
e aí você envia para o jornal vai fazer a impressão, né? Eles vão selecionar, daí você vai ter impresso lá o seu artigo, a sua matéria, restringindo aos leitores apenas o direito à leitura. Já no meio digital, o jornalismo é mais participativo, permitindo que o público colabore com a criação das matérias jornalísticas. Você pode também fazer seu comentário, né, no jornal online. O redator, olha lá, quem é o redator? É o profissional responsável por atuar com a produção de textos e materiais publicitários, realizando o controle de processos da área. Um redator acompanha as rotinas dos colaboradores, coordenando toda a ação da comunicação. Ele que faz, então, essa ponte entre, por exemplo, eu quero fazer uma propaganda da minha loja no jornal. Tem como? Então, fala com quem é da redação, o redator do jornal. E aí ele inclui a sua loja, se encarrega de tirar fotos, né, ver com o fotógrafo. É todo um trabalho muito bem desenvolvido pelos que estão lá trabalhando para a gente poder ler tão bem, né, as notícias, os textos, né? Tem quem faz também a correção para não sair nada com erro, né? Então vamos lá. Existe a Fundação Biblioteca Nacional, que ela criou uma hemeroteca digital. Esse daqui é fácil a gente entrar e coloca no Google, dá para a gente entrar. Essa página reúne jornais e revistas desde o começo do século XIX, em versões digitalizadas. Então é legal a gente estar entrando nessa Fundação Biblioteca Nacional para estar vendo, por exemplo, quando eu nasci, o que será que estava tendo de notícia, né, na época? Aqui nós temos também, a diferença entre o impresso e o digital. Algumas diferenças. Jornais e revistas são produzidas para leitores que buscam informações mais detalhadas sobre notícias já vistas anteriormente. Isso no jornal impresso. Já no jornal digital, os textos digitais podem ser atualizados constantemente, o que também é uma vantagem apreciada pelo público, né? Então, vamos ver uma notícia que está sendo atualizada. Por exemplo, quantos ficaram doentes com a nossa pandemia do coronavírus. E daí o jornal vai alimentando ali e o público vai tendo essas notícias mais informados mais corretamente, mais atualizadas, né? Tem também a página de classificados, que a gente pode colocar o que está vendendo, o que está comprando. Me interessa vender minha casa. Então, vai lá nos classificados e coloca o anúncio. Vagas de emprego em Piracicaba e região, dá para colocar também no jornal. Então, é um veículo que ajuda a população, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Olha, aqui nós temos um tablet, né, que está sendo manuseado aqui, e com um jornal, New Online. Aqui, já nessa foto que eu trouxe para vocês, é um calhamaço de jornais, né, como se estivesse numa banca, né, esses jornais, tá bom? Então, a diferença entre um jornal online e jornal impresso. Agora tem uma tarefinha para vocês. Em uma folha avulsa, vocês podem pegar qualquer folha, pode pegar uma folha do caderno, uma folha de sulfite. Registre a sua opinião sobre o jornal online e o jornal impresso. O que vocês acharam do jornal online? Professor, eu gostei dessa ideia do jornal online. E do jornal impresso. Também eu achei legal isso daqui.
Então, agora que nós vimos nessas aulas, né, nós já vimos a aula anterior e nessa aula aqui, vocês têm alguma coisa para falar sobre o jornal online e sobre o jornal impresso. Aí vocês escrevem, colocam o nome de vocês com letra bonita e encaminha para a professora de vocês de sala de aula, tá bom? E espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós teremos mais assuntos ainda sobre o nosso jornal. Ó, esse senhor aqui está lendo um jornal impresso, né? Então tem que sentar no lugar e pode até tomar um cafezinho, né? E fazer a leitura. Já aqui, ó lá, um tablet, né? Tá manuseando, vendo as notícias. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, sobre jornal online, jornal impresso. E um forte abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!